Olá a todos mais uma vez. Vamos a 3 questões ETEC, primeiro semestre de 2018. São elas as questões de número 9, 10 e 11. Para responder essas questões foi dado um texto para vocês aí sobre a pegada hídrica. Esse termo pegada hídrica foi elaborado em 2002 na Holanda. Originalmente aí por causa do termo pegada ecológica. Então esse texto aqui foi dado para vocês, no rodapé do texto, lá no finalzinho do texto, foi dado assim, que 17 mil litros de água são necessários para produzir 1 quilo de chocolate. Isso é para conscientização humana sobre o uso e o desperdício de água no planeta. Então essa questão 9 foi dada aqui uma tabela sobre o país, o consumo de carne, quilo por pessoa por ano, e a pegada hídrica da carne em metros cúbicos por tonelada. Então foi dado do país dos Estados Unidos até a Bolívia. E no finalzinho aqui temos a média mundial e a quantidade de metros cúbicos. Então, para considerar a pegada hídrica, então é o gasto necessário aí de água para a produção de bens e consumos de uma pessoa, de uma comunidade ou de um país. Então essa questão tranquila, basta você ver o gráfico e com base nos dados da tabela é correto afirmar que. Então vamos analisar essas alternativas aqui até chegar na alternativa correta. A pegada hídrica da carne aumenta conforme aumenta o consumo de carne de cada país. Vamos ver aqui, ó. Estados Unidos 43 quilos por pessoa por ano. Pegada hídrica 14.500 metros cúbicos. Brasil 32, diminuiu. E aqui aumentou. Aqui ó, diminuiu mais ainda. Aqui ó, 17 mil. É mais do que 14.500. Então, ou seja, essa alternativa ela é incorreta. Então essa daqui não. A pegada hídrica da carne consumida no Brasil corresponde a 19,4 litros por quilo. Só isso? Olha só, o chocolate gasta 17 mil litros de água para a produção de 1 quilo. Então a carne provavelmente fica aí, provavelmente mais do que 10 mil litros, no mínimo aí, mais do que 10 mil litros, no mínimo. Então isso daqui é muito pouco. Então essa alternativa também está incorreta, pela lógica da alternativa. Alternativa C. A pegada hídrica da carne na Bolívia é igual a 5 vezes a média mundial deste parâmetro. Agora você olha aqui, ó. A média mundial, 15.400. Bolívia, 77 mil. Para você verificar isso, você multiplica 15.400 por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 1, 2. 7. Então é correto. Ó. A pegada hídrica da carne na Bolívia é igual a 5 vezes a média mundial desse parâmetro. Alternativa correta, alternativa C. Uma questão tranquila, você eliminando aí as alternativas. Questão 10 também foi dado um texto onde João propôs que sempre comerá exatamente 1 quilo de chocolate a cada 5 dias. Então vai dizer nesse texto aí que João calculou que após 1 ano a pegada hídrica do seu consumo de chocolate será de N metros cúbicos de água. Considerando a média mundial, assim sendo, o valor de N está mais próximo de, as alternativas estão aqui. Então uma questão tranquila, onde você tem que saber assim, que 1 ano ele equivale a, para um cálculo exato, 365 dias. Então nós vamos calcular aqui em primeiro lugar, quantos quilos de chocolate que João consome em 1 ano. Então são 365 dias no ciclo de a cada 5 dias. Então eu pego 365 e divido por 5.
Então vai dar 7, 7 vezes 5, 35. Para 36 falta 1, abaixo 5 continua a operação. 5 vezes 3, 15. Para 15 faltam nada. Então são 73 quilos de chocolate por ano. E nós sabemos que 17 mil litros de água são necessários para produzir 1 quilo. Mas a alternativa aqui está em metros cúbicos. Então, eu transformo 17 mil litros em metros cúbicos. Como é que faz isso? Só dividir por 1000. Porque 1000 litros de água é igual a 1 metro cúbico. Então, 17 mil sobre 1000 é igual a 17 metros cúbicos de água para a produção de 1 quilo. Então, a alternativa correta é só multiplicar 73 por 17. Ou 17 por 73, tanto faz. 7 vezes 3, 21, sobe 2. 7 vezes 7, 49 com 2, 51. 1 vezes 73, 73. Dá 1, 4, 7, com 5 são 12. 1.241 metros cúbicos. A alternativa correta que chegou, ó, mais próximo de, ó, mais próximo de 1.200. Alternativa correta, alternativa D. A questão 11 vai dizer assim, ó, que no lanche da tarde, João comeu um pão com queijo de massa total de 200 gramas. Curioso, como sempre, determinou que, considerando só a produção dos dois ingredientes desse lanche, o pão e o queijo, o consumo de água foi de 830 litros. Sabendo que, em média, a pegada hídrica do pão é de 1,6 litros por grama e a do queijo é de 5 litros por grama, pode-se concluir corretamente que, em relação a esse consumo, as alternativas estão aqui. Então, para responder essa questão, necessariamente você vai ter que calcular quantas gramas de pão que gastou aqui para fazer esses 830 litros ser gastos. Então, quantas gramas de pão e quantas gramas de queijo? Então, você tem que calcular para saber a alternativa correta. Ó. Por exemplo, a primeira alternativa. A quantidade de pão é igual à quantidade de queijo? A última alternativa. Ó. A quantidade de queijo é o triplo da quantidade de pão? Então, vamos fazer o cálculo. Você pode fazer esse cálculo de duas formas. Por quê? Nós temos aí duas incógnitas, ou seja, x e y. Mas eu não gosto de chamar de x e y porque eu tenho o queijo que começa com Q e o pão que começa com P. Então você pode fazer assim, ó, P mais Q é igual a 200 gramas. E você tem também que, ó, a média da pegada hídrica do pão é de 1,6. Então você tem lá 1,6 de P mais a pegada do queijo, que é 5, ó, mais 5Q é igual a 830 litros. Se você resolver esse sistema aqui linear, você chega na alternativa correta. Mas eu vou resolver de uma forma diferente, uma equação do primeiro grau direta. Como vai ficar isso daqui? É semelhante àquelas questões que vai falar de cédula de 5 e cédula de 10. Então nós temos aqui o que representa o pão, que é 1,6. Eu posso chamar ele de X. O queijo vai ser 5. Eu posso chamar ele de, ó, para achar quantas gramas estão. Então é 200 gramas. Eu pego as 200 gramas e tiro o valor que eu achei do pão. Então, achando X, acho o valor quantas gramas tem o pão. Tirando o peso do pão, vai ficar o peso do queijo. Então, nós temos aqui, ó, uma equação direta, 1,6 vezes X mais 5 vezes 200 menos X, ele é igual a quantos? Quanta quantidade de água? 830.
Tranquilo, aqui vai ficar 1,6 x mais 1000 menos 5x, uma distributiva aqui, ó, é igual a 830. Eu posso já colocar tudo aqui, ó, 1,6 x menos 5x, deixa os termos semelhantes de um lado da equação e do outro também, ó, é igual a 830 menos 1000. Continuando aqui em cima, 1,6 menos 5 vai dar menos 3,4x é igual a 830 menos 1000 são 170, negativo, menos 170. Então o valor de x vai ser igual a menos 170 dividido por menos 3,4. Naquela regra de sinal, eu tenho um vídeo que eu explico por que menos com menos é mais, mas menos com menos, considerando ali como mais, como uma regra de sinal, então já vai virar um número positivo aqui, então que eu já deixei aqui positivo. Aqui tem 3,4, número decimal, multiplica por 10 os dois lados, aqui vai dar 1.700, dividido por, exatamente, 34. E vou pegar aqui esses dois valores aqui, vai dar 3 vezes 5, são 15, para chegar no 17 faltam 2, então vamos colocar o 5 aqui. 5 vezes 4, 20, com 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. 170 para chegar no 170, faltou nada. Abaixo o zero e continua a operação. 34 vezes 0, 34, 0. Para 0 faltou nada. Então nós temos aqui, ó, 50 valor de x, que é igual a quantidade de pão. Então pão tem 50 gramas. Se o pão tem 50 gramas e o total é 200, quanto que tem o queijo? Exatamente, o queijo tem 150 gramas. 150 gramas de queijo e 50 gramas de pão. Ou seja, a alternativa aí aqui, ó, a quantidade de queijo é o triplo da quantidade de pão, porque 3 vezes 50 é 150. Alternativa correta? Alternativa E. Ficando assim, mais essas três questões. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.